Vamos começar esse tema maravilhoso para a gente sair daqui hoje bastante consciente, né? Com mais autoconhecimento, praticando mais a nossa saúde emocional. Então, vejam que eu fixei aqui o tema. Deixa eu só arrumar aqui que eu tô achando que eu tô meio torta. Pronto. Veja que eu fixei o tema, gente, como gratidão. Como viver com saúde, né? Porque sim, mesmo a gratidão, que é um sentimento maravilhoso, incrível, né, que gera muita energia, que ajuda muito a gente a estar resiliente na vida. Mesmo a gratidão, a gente tem que saber como viver, né? Como é viver a gratidão de uma forma construtiva, saudável, tá? E é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Primeiro, o que é gratidão e depois quais são as formas de viver a gratidão de forma que pode se tornar destrutivo, ser um tiro pela culatra, né? E que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Então, já chama todo mundo, lembrando que as lives todas eu salvo lá no YouTube. E, inclusive, vou colocar hoje, tá? Já tá lá, já subi o vídeo de terça-feira. Eu só ainda não consegui colocar ao vivo. Quinta-feira é um dia que eu atendo o dia inteiro, então às vezes eu fico com dificuldade. Mas hoje mesmo, depois que acabar aqui a live, eu já vou botar público, tá bom? O vídeo de terça, quem perdeu vale muito a pena, tá? Foi muito legal a live de terça-feira. Muita gente pediu pra eu colocar, né, para poder mandar para as outras pessoas, enfim. Então eu falei um pouquinho sobre como o processo de insegurança pode acabar intoxicando as relações, tá bom? E temos que cuidar, né, com amor, carinho das relações, afinal são espaços ali de troca de amor, né, que tem que ter uma, vamos dizer assim, ser um lugar, né, de construtividade, de saúde, não de destrutividade, controle, abusos, né? Então vamos cuidar de nós e das nossas relações para viver isso com muito poder, né? Todo o poder que o amor tem para nos oferecer. Bom, e vamos começar então. Eu sempre gosto de começar e no final a gente vai ter exercício, tá bom? Então, cheguem até o final, vamos juntos. Adriana Souza, minha xará! Vamos juntos, porque no final vai ter exercício, tá? E aí são aí 40, 50 minutinhos de bate-papo. No final eu também vou responder as perguntas de vocês, os comentários, o que der, tá bom? Então a frase que eu separei hoje para começar é: o olho vê somente o que a mente está preparada para compreender, tá? Por que eu escolhi essa frase? Essa é uma frase do Henri Bergson. Porque, veja, muitas vezes o que faz as pessoas não viverem um sentimento de gratidão está relacionado exatamente àquilo que elas ainda não percebem internamente. Então, quando a gente não se percebe, gente, como... quando a gente não tem uma boa autoestima, quando a gente não se percebe como merecedores, quando a gente não se percebe como especiais, né? Quando a gente não vê... Quando a gente não tem esse processo de amor e intimidade, de empatia, que é tão gostoso de ter, né? Hoje, essa semana eu fiz até um post falando, é tão bom quando a gente se apaixona pela gente, né? O processo terapêutico ajuda muito a gente nesse processo de criar amor pela gente, né? E ser saudável, enfim, né? Saber as nossas emoções, saber lidar com as nossas emoções, saber lidar com os momentos difíceis sem nos destruir e sim nos acolhendo, sendo companheiros de nós mesmos. Isso é muito potente. Né? Então, assim, a gratidão, ela tá muito envolvida a uma boa autoestima, a um olhar de amor pela gente. Quando a gente se sente especial, a gente consegue ver as coisas especiais que acontecem na nossa vida. Quando a gente se sente bem e merecedor com a gente mesmo, a gente consegue enxergar, a gente consegue consumir, absorver as coisas construtivas que também acontecem. Porque a vida, gente, ela é diversa. Ela é diversa, ela nem é só boa, maravilhosa, assim como ela também não é só ruim, né, e problemática, né? A vida é diversa e essa polaridade da vida também existe dentro de nós. A gente vai sentir gratidão, alegria, felicidade, assim como a gente também vai sentir tristeza, medo, raiva. Nós somos amplos e a nossa saúde está nessa amplitude. O que muitas vezes gera adoecimento é essa desconexão da gente com a gente mesma, ou seja, a partir de dores, traumas que a gente vem carregando na vida, a gente sente que a gente não é especial, a gente sente que a gente não merece coisas boas, a gente sente... Veja, muitas vezes a gente tá ali na ansiedade de receber coisas do outro. Eu queria tanto que fulaninho fizesse isso pra mim, ou eu queria tanto que meu chefe me compreendesse dessa forma, ou eu queria tanto que minha namorada, né, me desse isso. E a gente não percebe que a gente não dá isso pra gente,
né? E a gente tem que começar, o nosso amor tem que começar por nós. Então a gente só vai ver a gratidão, a gente só vai ver as coisas boas da nossa vida, pra gente inclusive conseguir lidar com as dificuldades e as crises, quando a gente se sente especial, quando a gente se sente merecedor. Aí a gente consegue ver as coisas boas. Quando a gente se sente inseguro, quando a gente se sente pouco na vida, a gente vai ter uma tendência a ficar olhando para a escassez. A gente sempre fica olhando para aquilo que a gente não tem. A gente sempre fica olhando para aquilo que o outro tem, que a gente não tem, que a gente não conquistou, ou que falta, ou que a gente nunca vai ver aquilo que é bom, que é saudável, que a gente já tem, que, né, que a gente já conquistou ou que a vida já trouxe até nós. Então, para que a gente viva saúde, que tem a ver com essa ambiguidade, que tem a ver com essa ampliação na vida, e é por isso que muitas vezes esse sentimento de gratidão pode se tornar destrutivo, eu vou estar explicando e explanando melhor isso mais pra frente. Mas porque as pessoas às vezes acham que felicidade é só gratidão, só sentir bem, e não é, a vida não é assim, né, gente? Sentir dor faz parte da vida. Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Inclusive, é a gratidão, o pensamento positivo, né? Que vai ajudar a gente, inclusive, a lidar com os momentos de desafio na vida, que são comuns e que vão acontecer, e que não é uma questão de eu ser feliz, né? Ou de ser bom o suficiente ou não. É parte de processo, de vida, de estar vivo, né? Estar vivo é isso. Então, a questão, gente, não é não sentir a dor ou não viver as crises, mas é como a gente vive a dor e as crises. A gente vive isso se destruindo ou a gente vive isso de forma saudável, buscando ajuda, suporte, solução, crescendo com isso. E a gratidão, esse sentimento da gratidão, ajuda a gente a lidar com esses momentos, porque faz a gente olhar a vida de uma forma mais ampla. O perigo do momento da dor é a gente mergulhar e só ver aquilo. E só ver coisas ruins, e só ver a dor, e só ver a tristeza, e só ver e entender que esse equilíbrio é o que vai dar força, é o que vai dar resiliência pra gente, pra conseguir também passar pelas coisas difíceis da vida, que fazem parte. Então, gente, a gratidão é um sentimento muito poderoso, né? É um sentimento que ajuda a gente a ter muita resiliência, a ser muito construtivo na vida, e por isso que a gente hoje vai construir um pensamento melhor sobre isso, desenvolver isso melhor, tá bom? Para que a gente possa treinar e viver isso de forma saudável, tá bem? Então já vai mandando aí para todo mundo o aviãozinho, né? Se a gente tiver mais pessoas com o sentimento de gratidão, quer dizer que a gente tem mais pessoas saudáveis na vida, né? No mundo. Então, vamos compartilhar esse pensamento. Oi, Jeová. Oi, Jeová. Então, vamos lá. Primeiro, né, gente? O que é gratidão? Então, a gratidão fala sobre um sentimento natural na nossa humanidade. É natural a gente sentir o sentimento de gratidão quando a gente está saudável. Dri, eu não sinto gratidão. Cara, eu não consigo me sentir bem, eu não consigo ver o lado bom das coisas, eu não consigo, enfim, né? Perceber o que eu tenho e ser grata ao que eu tenho. Eu sempre tenho um sentimento de escassez, eu sempre tenho um sentimento de que tá faltando alguma coisa. Eu tô sempre reclamando, eu tô sempre tendo um pensamento ruim sobre as coisas. Veja, isso é um reflexo dessa relação interna. Quando a gente tá desajustado, quando a gente tá adoecido internamente, muitas emoções e sentimentos, né, sejam eles agradáveis ou desconfortáveis, a gente não vai ter contato. Lembra que eu já expliquei isso em algumas outras lives, gente? O adoecimento vem da desconexão. Quando eu estou alienado, quase não sei a palavra. Quando eu estou alienado de mim mesmo. Então, quando eu estou alienado de mim mesmo, algumas emoções e sentimentos eu não vou ter. Já vai ter outras pessoas, por exemplo, que vão ser só positivas. Que quer dizer o quê? Elas só podem estar felizes o tempo todo, alegres o tempo todo, né? De bem o tempo todo. Essa é uma pessoa que também está alienada de alguma forma consigo mesmo, né? Porque você não se permitir, né, ter tristezas, medos, você também está alienado de você. E isso, gente, não é saúde emocional. Saúde emocional é a gente conseguir acolher o nosso eu inteiro. E é isso que eu quero falar hoje. Então a gente tem que tomar cuidado com os extremos. A gente tem que tomar cuidado com o extremo de ou eu só tô bem na vida e tá tudo dando certo
ir só com o extremo, tá tudo péssimo, tá tudo ruim, tá tudo... Porque esses extremos falam de algum grau de alienação sobre a nossa humanidade. Então a saúde fala sobre um acolhimento do nosso eu integral, inteiro, tá? E infelizmente, dentro dessa desconexão com o eu mesmo, muitas pessoas não conseguem entrar em contato com esse que é um sentimento tão poderoso que é a gratidão. Porque quando a gente tem contato, gente, com a nossa gratidão, a gente tá vendo, a gente tá sentindo as coisas boas que estão acontecendo na vida também. Porque é isso, também estão acontecendo coisas boas na nossa vida. Vamos dizer, por exemplo, na própria pandemia, que muitas coisas ruins, né, difíceis estão acontecendo. Muitas pessoas falam pra mim, Dri, nossa, eu tô reencontrando vínculos, eu tô refazendo vínculos, eu tô próxima de algumas pessoas, né? Essa necessidade de apoio, de suporte, de troca, tá fazendo algumas pessoas se conectarem mais comigo. Então veja, esse é um movimento e um sentimento que você pode entrar em contato com a gratidão, né? Ou eu entro num processo criativo, de avaliação, de desenvolvimento, até de autoconhecimento, né? Eu começo a me conhecer melhor, eu começo a buscar mais sentido na vida, né? Porque às vezes a gente tá tão ali no automático na vida, né? Fazendo sempre a mesma coisa, e aquilo ali já tem um certo sentido automático, uma inércia, né? Que quando uma coisa sai do controle, quando as coisas saem do trilho, gera-se então essa demanda, essa necessidade. E o que eu quero dizer com isso, gente? Que a gente tem que ser grato por uma coisa ruim estar acontecendo? Não. Mas você pode ser grato a você, por você estar construindo alguma coisa boa disso, ou por você estar buscando ajuda e se desenvolvendo por isso. E a grande questão é essa, é que esses sentimentos são coexistentes. Então a gente tem que tomar cuidado com os extremos, porque é isso que gera adoecimento, né? É isso que gera alienação da nossa humanidade. Então, a gratidão é a nossa capacidade de ver as coisas boas que acontecem na nossa vida, de reconhecer, né? Inclusive a gratidão por nós mesmos, né? Então, ter gratidão por nós é entender que a gente já passou por muita coisa na vida, estamos aqui, né? É a gente, por exemplo, tá se dando a oportunidade de ver uma live que nos dá suporte. Sejamos gratos por nós, em nos fazer coisas boas, em ter atitudes construtivas, né? Sejamos gratos às pessoas que se relacionam com a gente, que têm amor para nos dar. Às vezes a gente está tão conectado à escassez que tem alguém ali te dando amor, te dando atenção e você não vê, porque você só tá conectado à escassez de as pessoas não me amam, as pessoas não me querem bem. Às vezes gente, isso faz parte da diversidade da vida, que vai ter uma pessoa ou outra que pode não gostar de você, ou que pode não te tratar do jeito que você merecia ser tratado, com amor, cuidado, zelo, consideração. E por que você fica conectado mais a essa pessoa do que a pessoa que tá te dando carinho, amor e atenção? Ou por que você fica mais conectado? Ou por que você fica só conectado ao seu erro e não ao seu acerto? Porque a falta de gratidão, a falta de sentimento de felicidade, a falta de percepção do que é positivo, faz a gente ficar no eterno sentimento de insatisfação. Por quê? Porque, gente, essa é a grande questão. A gente nunca vai estar só bem ou só ruim. A satisfação não fala sobre a falta de problemas, de dificuldades ou de coisas que eu ainda quero melhorar. A satisfação fala sobre eu conseguir enxergar aquilo que já foi conquistado, aquilo que já é bom. Isso é muito importante pra gente, senão a gente não dá conta. Senão a gente não dá conta da vida. Ou senão a gente vai estar o tempo todo reclamando e infeliz na vida. Eu vou falar sobre um sentimento pessoal, como isso é forte, né? E ainda mais numa sociedade como a gente vive, né? De muita comparação. Hoje, inclusive, assim, as redes sociais têm muitos pontos positivos e construtivos, mas também pontos destrutivos, porque se você quer ver a escassez, você vai ficar sempre se comparando com alguém que é melhor que você, ou que tá melhor que você numa rede social, ou que tem algo melhor que você, ou que... E aí, isso é um alimento maravilhoso para sua neurose, que quer lá, né, que já acredita, que já é uma verdade, né, de que a vida não é boa para você e de que você não é bom o suficiente. E aí você fica aí se nutrindo,
das redes sociais, se comparando, né? Só olhando pro que você não tem, nunca pro que você tem. Então, um exemplo que eu ia falar de mim pessoal. No início, né, agora 2 de setembro, vou completar 1 ano de rede social, né? E aí no início eu tava doida pra chegar pros 10 mil. Eu quero muito chegar nos 10 mil, porque quando chegar nos 10 mil eu vou conseguir começar, porque não sei se vocês sabem, tem uma funcionalidade no Instagram, quando você chega aos 10 mil, você consegue colocar um link externo, ou seja, eu vou conseguir convidar as pessoas pro meu YouTube. Como? Elas só vão arrastar pra cima e já vão cair direto no meu YouTube. Essa funcionalidade só tem a partir dos 10 mil. Então eu tava super ansiosa pelos 10 mil. Super feliz que tava chegando nos 10 mil, chegou aos 10 mil. Gente, sem sacanagem, acho que uns 2 dias depois eu já tava. Ai, mas olha só, essa pessoa, ela tem 100 mil. Então, olha só, essa pessoa, ela tem 250 mil. Olha só, essa pessoa já... E eu tive que, opa, calma aí. Tudo bem eu querer chegar aos 100 mil, né? Tudo bem, isso é uma demanda e uma vontade, um querer. E tudo bem, isso é ótimo, não tem problema eu querer. Mas, eu não... Veja, eu já troquei uma coisa pela outra. E aí eu já tava só me sentindo mal. Eu já não tava mais me sentindo bem pela conquista que eu tive. Eu já tava só me sentindo mal de novo. Então a gente tem que ter muita atenção aos nossos processos internos. Porque se você quiser motivo pra sempre estar insatisfeito, você sempre vai estar insatisfeito. No mundo materialista, no mundo onde as próprias redes sociais existe muito esse convite tentador, né, de ficar só num processo de quanto eu tenho, quanto números, a gente tem que ter muita atenção. Porque se a gente não tem a nós mesmos, se a gente não se reconecta, e aí nesse momento eu falei, parei e conversei um pouco comigo, calma aí. Parabéns pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelos seus valores, né, por você estar buscando isso com um valor de ampliar o seu conhecimento, de, né, distribuir seu conhecimento, ajudar, dar suporte, etc. Se você não se conecta com você de novo, você vai embora. Foi-se embora, já tá lá insatisfeito de novo e péssimo de novo. Então, gente, a questão da gratidão não é anular e não sentir tristeza, raiva, medo. Não é isso. Porque isso faz parte do processo de vida. A gratidão é você poder receber a você mesmo, né, as suas conquistas e as bênçãos da vida. Porque tem muita coisa na vida que a gente não controla. E dentro dessas coisas que a gente não controla, coisas boas e coisas ruins vão acontecer. E o fato de coisas ruins acontecerem não quer dizer que você tenha que excluir e não ser grato às coisas boas que aconteceram. Entende? Boa noite, gente. Bem-vindas. As coisas boas e maravilhosas que também estão acontecendo. Percebe? É como se a gente vivesse uma dualidade, né? No sentido de... E aí, quando eu falo dualidade, é no sentido de... Como se a gente tivesse que ser só uma coisa ou só outra. Sabe? Como se isso fosse uma coisa dúbia. Mas não é. Isso é humano. Isso é inteiro. Então, parte da nossa maturidade emocional, gente, maturidade emocional é nem viver no mundo de Poliana, onde a gente fica justificando e amenizando as coisas ruins que estão acontecendo e fingindo que nada de ruim está acontecendo, porque isso também é uma alienação, isso também impede que a gente busque ajuda, que a gente resolva coisas, que a gente crie coisas, porque às vezes as crises vão ajudar a gente a criar ou a gente romper padrões destrutivos, né? Mas que a gente também não vive num mundo lá obscuro, onde tudo é péssimo, onde tudo, né? Onde a gente tem que estar sempre insatisfeito, ou sempre olhando. Não, então por isso a frase do início. Gratidão tem a ver com você sentir, né, internamente, né, que você é especial, que você merece coisas boas, e aí você consegue ver o bom. E aí você consegue ver o amor. Quando você vive o amor, você consegue viver o amor. Tem uma coisa que é muito recorrente, que é assim, medo de solidão, né? Muitas pessoas têm esse medo de solidão. Eu tenho muito medo da solidão, E isso, às vezes, é um motivo para muitas pessoas permanecerem em relações bem abusivas, bem ruins, que dão bem pouquinho para elas, porque elas têm medo de solidão. E aí, quando a gente vai lá aprofundando esse processo, a gente começa a entender que, na verdade, esse medo de solidão, esse medo de não ser amado, é porque você já vive isso. Então, eu não me amo. E por isso, eu tenho medo de que ninguém mais me ame. Percebe? Eu não sou grato a mim. Eu não me elogio. Eu não me qualifico. Eu não...
amplio o meu sentimento de felicidade e gratidão por quem eu sou, pelo que eu faço, pelas coisas boas que a vida me deu. Então, eu fico sempre olhando para as coisas ruins. Entenda, né, gente, que tudo nasce daqui de dentro. A gente precisa trabalhar o nosso eu interno para que a gente possa ver as coisas externas. Então, você não vai ver amor se você não vive amor. Se você não vive amor dentro de você, você não vai ver o amor. Aí você vai ter realmente medo de solidão. Por que uma pessoa me amaria? É a mesma coisa da gratidão. Por que pessoas não veem as coisas boas que acontecem a elas? Porque elas estão tão conectadas com a escassez, elas têm tanto um sentimento de que elas são insuficientes, né, que tudo na vida dá ruim para elas estão tão conectadas às faltas, né, que elas não conseguem simplesmente perceber e sentir as presenças, as coisas boas, as coisas que ela já pode agradecer, que ela já pode elogiar e qualificar. Afinal, aonde que é lá? Quando que você pode ser grato a você? Quando você chegar lá. Lá onde? Lá onde? Será que você já não chegou a alguns lás? Que um dia foi um lá e que hoje é uma verdade? Será? Acho que você já chegou. Então será que você já não pode ser grato hoje por isso? Percebe? Muitas vezes o próprio processo terapêutico é mostrar para a pessoa, você já é um vencedor. Tem gente que chega no processo terapêutico com um monte de vivência super pesada, difícil na vida, e mesmo assim essa pessoa construiu uma carreira, mesmo assim essa pessoa ainda quer viver coisas boas, mesmo assim essa pessoa está buscando ajuda, porque lá no fundo ela sente que ela pode e ela merece mais. Isso já não é motivo para a gente ser grato? Percebe? Você já não pode ser grato a você por ter resistido a essas situações e tá aqui hoje, tá se cuidando e tá buscando melhorar? Pode. Então, cuidado com esse lá, para você poder ser grato. Enxergue o agora. Enxergue o agora. E quando eu falo isso, gente, de novo, não é para excluir o que pode estar acontecendo de destrutivo na sua vida ou de difícil na sua vida. Não é para excluir. Mas é para te dar apoio, suporte, resiliência. E quanto mais a gente vê coisas boas, mais a gente quer coisas boas. Quanto mais a gente se sente feliz, mais a gente quer viver a felicidade. E aí a gente tem um compromisso. Existe algo que a gente chama de autoprofecia. Autoprofecia tem a ver com eu definir coisas na minha vida, né? Isso é uma mágica, uma magia que acontece? Não. Isso é causa e consequência. É bem prático, na verdade. Quando a gente quer só reclamar e só achar ruim, a gente vai sentir mais tristeza do que deveria, mais rancor, mágoa do que deveria na vida. A gente vai, porque isso é autoprofético, ou seja, eu estou definindo, a minha vida não é boa e é isso que eu vou ver da minha vida. Ela não é boa. Então, autoprofecia de eu mereço coisas boas, não é que as coisas ruins vão deixar de acontecer, mas é porque essa autoprofecia vai te ajudar a lidar com as coisas ruins como vamos buscar solução, vamos buscar ajuda, vamos buscar criatividade, vamos buscar suporte, vamos buscar. Então não é deixar de existir os desafios e as dores da vida, mas é você viver isso sem se destruir, sem usar disso como um instrumento para alimentar suas neuroses, que falam pra você que você não merece, que você não é bom o suficiente, e aí você só usar disso como nutriente. Muitas das relações destrutivas, né, eu até na sessão passada, tô achando que tô aqui no processo terapêutico, tô, né, mas tô achando que tô em sessão. Na live passada, eu falei essa frase e muitas pessoas gostaram e repetiram, né, eu falei uma frase que foi assim, muita gente se pergunta, por que fulaninho faz isso comigo? Ou por que fulaninho não faz isso por mim? E a pergunta tem que ser, ou por que fulaninho é assim comigo, né? E a pergunta tem que ser, por que você fica com alguém que é assim com você, que é destrutivo com você? A pergunta não é por que ele faz isso, ou por que ela faz isso. A pergunta é por que você fica. Percebe? Porque já existe nesse ficar, já existe nessa insistência por alguém que não te ama, um desamor. Uma autoprofecia interna, que é, eu não tenho valor. Você só fica nisso porque tem sentido. Então veja que a gratidão
Veja que o pensamento positivo, veja que o sentimento de merecimento, veja que o amor por você é o que vai te ajudar a não ficar em situações ruins e a resolver, a buscar soluções e a se responsabilizar, inclusive, nesses momentos. E não ficar lá vitimizado e, vamos dizer assim, tomado, invadido por aquilo. Entende? Então, o sentimento de gratidão fala sobre a gente reconhecer coisas construtivas, boas e saudáveis, conquistas, amor, afeto, que já existem. E essa gratidão e esse sentimento positivo que vai te ajudar a não entrar em algumas... Eu até postei um pouquinho dessa... Eu até postei uma frase agora, né? Pergunte-se de vez em quando as coisas ruins, quantas são você que cria. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: eu não posso culpar a bagunça se eu que deixei a janela aberta. Entende? Então, gente, e aí eu tô falando tudo isso para ampliar um pouco a compreensão do que é a gratidão. Porque a gratidão, ela não só te ajuda a ver e receber, a se energizar e sentir o prazer e a felicidade das coisas boas que você já é e das coisas que você já tem. Como ela também vai te ajudar a ser mais saudável e construtivo nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis, entende? Então é muito importante a gente entender que a gratidão faz parte de um processo interno. A gente só vai ser grato quando a gente tiver amor por a gente. A gente só vai ser grato quando a gente sentir que a gente merece. A gente só vai ser grato quando a gente sentir que que nós merecemos coisas boas e que nós somos parte disso que é bom. Que a gente não é ruim, que a gente não é insuficiente, que a gente não é quebrado, que a gente não é... que a gente é humano. Que a gente é humano e dentro da nossa humanidade também tem coisas boas e maravilhosas que a gente tem que agradecer. Entende? Então, esse é um aspecto muito importante da gratidão, tá? A gente entender que a gente só vai sentir aquilo que é uma verdade dentro da gente. Então, veja, se eu tô acostumada a vida inteira a olhar pro ruim, a olhar pro destrutivo, a olhar pra falta, a me sentir insuficiente, e é por isso que eu fico só olhando pra falta. Então, veja, o fato de eu querer lá crescer não tira a minha conquista do que eu já cresci. Percebe? Então, no momento em que a gente deseja algo, que a gente percebe uma falta, ela pode vir acompanhada das nossas conquistas já presentes na nossa vida. No momento que a gente sente uma tristeza, né, um medo, a gente também já pode verificar que a gente já conquistou e que a gente já conseguiu resolver outras coisas. Isso vai me dar confiança para lidar com esse medo aqui também. Percebe? Então a gratidão, gente, fala exatamente sobre um sentimento de poder já reconhecer aquilo que já é conquista, que já é bom e que já é amor na nossa vida. Tá bom? Então esse é um ponto muito importante pra gente entender. Vamos lá. Então a gratidão é saber dar valor ao que temos, somos, ao que já é construtivo na nossa vida. A gratidão ajuda a gente a ter também contentamento, que é o quê? Que é a gente conseguir olhar e celebrar, né, aquilo que a gente já tem e as nossas conquistas, né? Por quê? E aí é importante a gente entender que isso é diferente de banalidade. Como que a gratidão se torna banalidade? Quando a gente acha que a gente tem que ser grato ao que a gente tem e ponto, acabou. Você já tem o suficiente, pra que você tá reclamando? Tá bom. Isso é banalidade, não gratidão. Gratidão não tem a ver com você não querer mais, com você não poder querer mais. Aí, como eu sou muito grato à minha vida, então eu não posso querer mais nada na minha vida. Já tá bom como tá. Veja, gente, isso é anti-instintivo. A gente acredita, dentro da linha humanista, que o nosso processo, a nossa vontade de crescer, desenvolver, ampliar, e aí não só tô falando de sucesso profissional, tô falando de saúde emocional, né, de relação, de querer cada vez uma relação mais saudável, mais evoluída. Isso é um processo natural na nossa vida. Querer crescer na vida, querer se ampliar, querer ter saúde, querer entender mais, querer se aprofundar, é algo natural da nossa vida. Então, gratidão não tem a ver com a exclusão de crescimento, porque muita gente acha isso. Por exemplo, ai, nossa, eu quero muito tal coisa. Nossa, mas você está sendo muito ingrato, você tem que ser mais grato.
Uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode ser grato e querer coisas a mais na sua vida. Tá tudo bem. A questão é como isso acontece. Como isso acontece? Se eu só vejo o ruim, se eu só vejo o que eu não tenho e não consigo ser grato, eu só fico com insatisfação. Se eu consigo ver o que eu tenho e desejo crescer, me desenvolver, eu consigo, na verdade, não ficar negativo. E sim ser mais autoconfiante, porque eu vejo que eu já consegui. Que eu já tenho, que eu já consegui, que eu já evoluí, que eu já desenvolvi. Então a gratidão não é o oposto de crescimento, de desejo, de vontade, né? Não é ingrato você querer mais. É ingrato você não reconhecer o que você já tem. Isso sim é ingrato. É ingrato você já não reconhecer o que você já é. Isso é ser ingrato a você. Mas você querer mais e querer desenvolver mais e querer crescer mais na vida é saúde, não é ingratidão, tá? Então a gente tem que entender que a diferença entre o contentamento, a felicidade que a gratidão gera, diferente da banalidade. Então, ser grato não tem a ver com ser banal, tá? Ser grato tem a ver com o reconhecimento do que já existe, do que já é presente, do que já é conquistado, do que você já é. E não o que você ainda pode ser, tá? Ok, você querer ser mais, ok, você querer crescer, ok? Desde que você também seja grato ao que você já tem, ao que você já conquistou, porque isso vai te ajudar a ficar firme, a ter base. Quando a gente não vê o que a gente conquista, quando a gente não vê o nosso valor, quando a gente não vê o que a gente já tem de bom na vida, no amor que a gente já recebe, a gente não fica seguro, percebe? A gente quer ter mais, mas a gente quer ter mais inseguro. A gente quer ter mais porque a gente acha que a gente não tem nada. Entende? E a gente tá ali a nível de escassez, só vendo a escassez. No mundo aonde ter, né, gente, é mais valioso do que ser, e a gente tem que então ter um senso crítico, o convite do descontentamento é muito grande. E por isso a gente precisa treinar a gratidão. O convite de se sentir menos é muito grande. Porque sempre vai ter alguém com mais em alguma coisa. Você pode ter muito em alguma coisa. E o fato de alguém ter mais não quer dizer que você tem pouco. E o fato de você ser bom em alguma coisa e ruim em outro, né, não quer dizer que você não seja bom naquilo. O fato de você ter uma habilidade e ter algo que você ainda precisa desenvolver, uma coisa não tira a outra. Percebe? Então, no mundo onde tudo é ter, a gente tem que estar muito atento ao ser. Que foi exatamente esse exemplo que eu dei aqui, né? Do que eu conquistei, que já tava logo me desqualificando porque eu não tenho tanto. E eu quero, mas sem me desqualificar com o que eu já tenho. Eu posso querer sem me desqualificar com o que eu já tenho, com o que eu já sou. Percebe? É isso que vai me dar persistência, é isso que vai me dar resiliência na vida, é isso que vai me construir, me dar suporte. Por que muitas vezes a gente quer algo e aí a gente já desiste logo? A gente começou e daqui a pouco a gente já desistiu. Por quê? Tô dando um tempinho aí pra vocês pensarem. Exatamente pelo fato da gente já não sentir consistência. Consistência, experiência. Não porque você já não viveu, mas porque você não reconhece a sua vivência. Todo mundo já tem conquistas aqui. Todo mundo. Ai, Adri, mas minha vida é horrível. Você tem conquistas. Com certeza, a sua vida é uma conquista. Todo mundo tem conquista. Isso exclui o que é ruim? Não. Mas isso te dá fortalecimento, autoconfiança de que se você conseguiu aqui, você consegue mais. Percebe? Então, uma coisa não tem que excluir a outra. Tem que coexistir para que exista saúde. Percebe? Então, se você fica só conectado ao ter, você não conecta ao ser, que você já é, ao que você já tem que agradecer, ao que você já tem que enaltecer. Tá bom? Então isso é muito, muito importante, gente, muito. Seja grato hoje pelas suas lutas. Hoje eu postei uma fotinha da minha criança. Mãe, depois você olha. E aí eu fiz uma carta de amor pra ela, né? Bem lindinha. Se vocês quiserem, no final eu posso até dar uma lida pra vocês. E aí eu fiz uma carta de amor pra minha criança,
né? E aí parte dessa carta de amor é eu falar pra ela que eu sou muito grata por ela ter dado conta, né, das coisas que foram difíceis, das situações que na vida, né, que não foram fáceis, e por ela ter dado o jeitinho dela, do jeito que ela dava conta, do jeito que ela tinha consciência, e que eu sou muito grata a isso. Ela foi tão boa quanto eu posso ser hoje? Não, mas isso não exclui a minha gratidão a ela. Hoje eu sou melhor graças a ela, que naquele momento deu conta. Percebe? Então, daqui a 5 anos você vai ser melhor do que hoje, e você tem que ser grato ao hoje. Porque daqui a 5 anos, porque você foi base para essa construção. Percebe? Então é importante a gente ter gratidão e conseguir reconhecer as nossas vivências, o que a gente fez no passado, o que a gente faz hoje, para que a gente tenha consistência para o futuro. A gente desiste porque a gente não confia na gente. Sabe aquele sentimento que às vezes a gente tem de que por que eu? Por que eu conseguiria isso? Um concurso, uma visibilidade, uma promoção, algo grandioso. Aí a gente sente lá no fundinho. Eu não sou tão especial assim. Por que eu seria isso? Por que eu viveria isso? E por que não você? Por que outra pessoa pode viver e você não? O que faz, gente, a gente crescer na vida não é só insatisfação. A gente pode trocar insatisfação pelo desejo de crescimento. O que faz a gente crescer na vida é a gente já confiar na gente. É a gente já sentir que a gente é especial e que a gente merece. Percebe? A gratidão faz parte disso. É o aqui e agora. É a gente já se sentir especial, importante e grato pelo que a gente já conquistou, pelo que a gente já viveu, pelo que a gente já deu conta. Mesmo que hoje a gente olhe e fale, foi meus tranco e barranco, mas tô aqui. Fiz. É isso que dá o sentimento de que então eu posso mais. Eu posso ir além. Percebe? Então, muita atenção. Você já tem experiência na vida de que você pode ser grato. Você já tem experiência de conquista. Você já tem experiência de grandeza. Você só precisa ver. Só precisa ver. E aí você vai construindo um sentimento de porque sim, ao invés do porquê. Por que eu? Por que aconteceria comigo? Porque sim, porque eu mereço. Né? Porque eu conquisto coisas, porque eu sou resiliente, porque eu sou... Somos também. E aí isso vai te ajudar daqui 5 anos você ser melhor do que hoje. E aí você pode ser grato futuramente a quem você é hoje por ter se dado suporte para ser quem você vai ser daqui 5 anos. Percebem? Então, o que faz a gente desistir, o que faz a gente, por exemplo, não sair de uma relação ruim, né? É exatamente o sentimento que a gente não merece. Porque a gente ainda não tá conectado à experiência de merecimento, de gratidão. Tá bem? Então hoje, assim, é bem profundo essas coisas que eu tô trazendo, mas porque gratidão é um sentimento profundo mesmo, que faz muito enraizamento na nossa vida, tem muitos enraizamentos na nossa vida, entende? E ajuda e dá suporte também nos momentos difíceis, tá? E entenda, o fato de você ter um dia triste, um dia que você não tá tão bom, um dia que você... Não quer dizer que você não tenha coisas a ser grato. Isso faz parte da vida, gente. Às vezes acontece, a gente teve um desgaste, uma frustração, uma situação difícil. Faz parte. Ainda assim, você pode também ser grato. Também ser grato por algumas coisas. Tá? Isso faz parte da nossa humanidade ampla e extensa. Vamos lá. Então, entender a diferença, né, entre gratidão e banalidade. Ser grato não é ser banal, achar que então a vida tá bem do jeito que tá, então você não precisa de mais nada, porque se você quer mais alguma coisa da sua vida, você tá sendo ingrato. Não é isso, tá bom? Nós podemos ser gratos querendo crescer na vida, tá? Cuidado com essa questão, né, da cultura que a gente vive, então essa cultura da insatisfação, do sempre querer ter mais, do sempre querer, muito cuidado, tá? Você pode querer mais, né, por merecimento e não por falta. Não é por comparação ou por falta, sim porque você se sente merecedor e você quer, mas você já tem, né? Entenda que você já tem motivos para ser grato,
Senão a gente fica sempre com foco no não ter e sempre com esse sentimento de satisfação. E é exatamente o que aconteceu lá comigo. Eu conquistei alguma coisa e fiquei logo ingrata com o que eu conquistei, né? Insatisfeita com o que eu conquistei, tá bem? E aí vamos lá. Então as formas destrutivas, né, de viver a gratidão, a forma destrutiva de viver a gratidão é querer excluir, né, a dor, é excluir os outros aspectos da nossa humanidade, né? Então uma pessoa, existe a gente pode chamar de felicidade tóxica, né? É um convite social hoje, inclusive muito presente nas redes sociais, e por isso que eu sempre faço questão de trazer exemplos meus para vocês entenderem que eu não sou perfeita e nem quero ser vista como perfeita. Deus me livre, isso é um peso que eu não quero, é uma infelicidade para minha vida, né? Que a gente só pode ser feliz, que a gente só pode ser grato, que a gente só pode... E aí, gente, isso daí é ruim, também é péssimo, 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 péssimo. Porque, veja, isso é inclusive confuso. Se tem uma coisa que tá me gerando dor e eu ficar empurrando e querendo me livrar disso a qualquer preço, porque eu tenho que ser grato e feliz na vida, isso não me ajuda. Isso, inclusive, gente, já é pesquisa. Já existem pesquisas, né, neurológicas mostrando que quando a gente... E vivenciais, né? Porque eu acho que ainda é mais potente, né? Do que uma pesquisa só de imagem. Quanto mais a gente empurra uma coisa... Depois eu vou até trazer um exemplo que é legal. Quanto mais a gente empurra uma coisa pro fundo, a gente reprime, a gente quer tirar aquilo ali da nossa vida, mais ela volta com força. A gente tem não sei qual é o nome disso, né? Mas um exemplo que a gente pode trazer assim. Pensa você numa piscina e uma bola de vôlei, né? Quem traz isso é a Debbie Ford no livro dela, né? Da sombra. O que é a sombra, o que é a repressão. Quando você pensa que essa bola é o que você reprime, e aí você tá numa piscina, e aí você afunda essa bola. Sente que quanto mais você afunda, mais estável ela fica. Mais movimento e estabilidade, porque ela tem mais pressão em cima dela. Quando essa bola solta, ela solta explodindo e fazendo um estrago pra todo lado. Ai da carinha que tiver ali na frente, que vai dar uma bolada na cara. Isso é a gente fugir das nossas emoções. Isso é a gente reprimir as nossas emoções. Entenda, gente, que as nossas emoções precisam ser digeridas, vivenciadas. Elas existem por um motivo e a gente precisa confiar nelas. Se eu tô triste com uma coisa, é porque uma coisa ruim tá acontecendo. Eu querer não sentir aquela tristeza é eu querer me enlouquecer. É eu ser destrutivo comigo. Percebe? Então, ser grato não é não sentir tristeza. Uma coisa não exclui a outra, que nem eu falei. Um erro seu não exclui um acerto. Você é as duas coisas. Então, não é pra gente ficar empurrando. Isso torna a gratidão destrutiva. Essa amarra, essa felicidade tóxica, onde a gente não pode se permitir sentir tristeza, raiva, medo, que são emoções que as pessoas aprendem que são ruins. Às vezes eu faço umas postagens sobre tristeza, sobre raiva, sobre medo, e sempre tem um ou outro que comenta assim, ah não, mas isso é péssimo. Não, mas não pode viver a tristeza mesmo não. Ou não pode viver o medo mesmo não. O medo é uma coisa péssima, né? A gente tem que ser corajoso na vida. E quem disse que medo exclui coragem? A gente, inclusive, só tem coragem porque existe medo, né? Porque se não existisse medo, você é corajoso por quê, então? Da onde você tirou essa coragem? Percebe? Perceba que as coisas coexistem e que você não tem que ficar lutando contra. Você tem que encontrar instrumentos, ferramentas internas mais saudáveis para lidar com aquilo. Então, tristeza não é autodestruição. Não é porque você está vivendo uma tristeza, uma situação triste, que você tem que pensar, tudo na minha vida é péssimo, eu sou péssimo, nada de ruim acontece, tá vendo como eu sou horrível, como eu não dou conta de nada? Não é isso. Aí você está vivendo a tristeza de uma forma destrutiva. Então veja que cada vez que a gente vai para um polo, aí você percebe que existe destrutividade. E se a gente vive só, só sou feliz, só tudo bem, tá tudo... Eu também tô sendo destrutivo comigo? E veja, as emoções estão lá. O fato de você não ter
vivido, expressado, lidado com a sua emoção, não quer dizer que ela sumiu, gente. A emoção não evapora. Emoção é um processo químico. Por que tem muita gente que somatiza? Estômago, intestino, músculo, cabeça, dor de cabeça. Porque emoção é química. Quando a gente sente, existe todo um processo químico cerebral no nosso corpo. Quando a gente não lida com isso, não resolve, não digere, não fala sobre... Como é que é digerir, Dri? É falar sobre, é buscar apoio, é processar aquilo, é gerar soluções. Então, se eu tô sentindo, por exemplo, raiva numa situação, é porque aquilo ali tá sendo invasivo, tá sendo destrutivo pra mim. Se eu excluo isso, se eu rejeito isso, porque eu só posso ser grato e feliz na vida, se eu excluo isso da minha vida, eu me tiro a oportunidade de resolver isso. E eu vou continuar então lá, levando tapa na cara e pensando, mas eu tenho que ser grato. Não, gente, não é assim. Aí é uma gratidão tóxica, é uma gratidão alienadora, é você se alienando de você. Percebe? Então, saúde emocional tem a ver com ampliedade, com ampliação, tá? Com ampliação, com você entender que você tem todas as emoções. Você não tem só uma ou outra, você tem todas. E é exatamente nesse contraste de emoções que a gente desenvolve, que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente cria coragem, que a gente rompe proibições, que a gente é nessa polaridade. Porque se não tem polaridade, é o que eu falei, então coragem de quê? Se não tem medo? Felicidade e tristeza são partes de uma mesma moeda. A gente ser feliz porque a gente tem consciência do que é a tristeza, não é? Então a gente tá feliz por quê? Se só pode ser feliz. Então, olha, por exemplo, um exemplo muito tóxico, muito. É assim, chega uma pessoa e vem te contar uma situação triste pra você. Aí você fala assim, não, mas você tem que ser grato por isso que você tem. Vamos dar um exemplo prático. Sei lá, sua amiga perdeu o filho, perdeu a gravidez, né? Tava lá grávida e perdeu. Queria muito ter aquele filho e perdeu. Mas você tem que ser grato porque você já tem um filho. Não, gente. Não é isso. Ela pode ser grata por ter um filho, mas ela ainda assim pode viver o luto de ter perdido o outro. Percebe? Uma coisa não exclui a outra. Essa tentativa de exclusão, seja da nossa felicidade, da nossa gratidão, seja das nossas tristezas, das nossas dores, é o que faz a gente adoecer, porque a gente está alienando uma parte de nós mesmos, percebe? Então isso é muito importante. E por isso que sim, algumas pessoas podem viver a gratidão de uma forma destrutiva, tá? Podem viver a gratidão de uma forma destrutiva, porque não é um sentimento natural, se torna uma escravidão, se torna uma escravidão. E aí vai acontecer uma coisa ruim mesmo, porque as suas emoções, né, que demandam de você, que fazem parte da sua autoproteção, a gente sente raiva por autoproteção, por empatia a nós mesmos. Uma pessoa que não sente raiva, gente, é uma pessoa que não tem limites, que não tem empatia por si. Uma pessoa que não sente medo é uma pessoa que está se expondo demais, que não se expõe de uma forma cuidadosa, amorosa. Uma pessoa que não sente tristeza é uma pessoa fria. Porque se eu vejo uma pessoa que eu amo mal, eu vou sentir tristeza. Se uma coisa na minha vida aconteceu e que me frustrou, eu vou sentir tristeza. E tá tudo bem sentir tristeza. Não é um problema. O problema é você só sentir tristeza ou só sentir felicidade. Só ser insatisfeito ou só ser grato. É essa diversidade que gera crescimento. Percebe? Então seja grato, veja as suas coisas boas, acolha as suas coisas boas, para isso te ajudar a crescer, desenvolver, tá bom? Vamos pro exercício, senão não vai dar tempo, porque ele tá mostrando esse tempinho aqui errado pra mim. Quando ele abre aqui o Instagram, abre aqui o tempinho de 1 minuto, cai. Não espero 1 minuto. Então vamos pro exercício. O que eu vou pedir pra vocês? Que uma cliente minha, a gente construiu esse exercício uma vez e até hoje ela usa e ela adora. Vocês vão fazer uma caixinha da gratidão. O que é uma caixinha da gratidão? Você vai comprar um jarrinho bonitinho, um lugarzinho bem bonitinho, né? Que fique convidativo, em um lugar que fique presente pra você lembrar. E você pode até escrever lá, jarrinho da gratidão. E eu vou pedir pra você fazer o quê? Toda vez que você
sentir gratidão por alguma coisa, que às vezes a gente precisa exercitar. Se você sente que você é uma pessoa muito negativa, se você sente que você é uma pessoa sempre muito insatisfeita, aí você vai precisar exercitar. E aí precisa trabalhar a sua autoimagem, tá? Sentimento de merecimento, de amor. Ale, maravilhosa, eu já tô com saudade. De amor, de merecimento, pra você poder viver a gratidão, tá? Então, exercitar. Você vai pegar no dia e vai escrever uma coisa. Hoje eu sou grata a tal coisa. E vai colocar lá no seu jarrinho. Pode fazer isso até em família, tá? Pega a família, tá? A família junta, bota a família pra ser grata aí. Gratidão por isso, gratidão por aquilo, gratidão por isso. Vai colocando no jarrinho sentimento de gratidão. No dia que você acordar malzinha, no dia que você for ficar frustrada com alguma coisa, no dia que você sentir tristeza por alguma coisa e você tá precisando um pouco de autoconfiança, você tá precisando um pouco de amor, de suporte para lidar com aquela situação que é real e que tudo bem você tá triste, chateada por aquilo, pega o jarrinho. Pega o jarrinho e vai ler o jarrinho. Abre, se lembra, se relembra, né, das coisas boas que você já que você já conquistou, que você já tem. Isso ajuda você a lidar com uma situação difícil, te dá suporte, te dá experiência de grandeza, de felicidade, tá bom? De autoconfiança, que você já superou, já lidou com, já teve que lidar com outras coisas difíceis ou mais difíceis ou tão difíceis quanto, e que você pode confiar que você também vai dar conta dessa. Tá bom, gente? Isso é viver a gratidão de forma saudável. É não viver uma escravidão, nem para um lado, nem para o outro. É acolher a sua amplitude e se desenvolver e crescer a partir dela. Tá bem? Ficou claro, gente? Adriana, outra xará, gente. Tá cheia de xará hoje. Ficou claro a live? Ficou claro a explicação? Obrigada, Ana. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, gente, que tenha iluminado um pouquinho a mente de vocês. Esse é um exercício que eu também faço, que eu também tenho que fazer. É um exercício para todos nós, né? Então, felicidade é a gente conseguir estar na vida inteiro saudável, consciente. É isso que é felicidade, é isso que é saúde na vida, tá bom? É a gente não ficar rejeitando e negando partes de nós mesmos, tá? É a gente acolher, entender, compreender e resolver, buscar ajuda e suporte, tá bom? Já começa amanhã, é pra fazer todo dia. É pra se tornar um hábito, uma rotina, ajuda. Né? Eu até coloquei no Stories ontem uma coisa que eu faço quando eu erro, né? Às vezes quando eu erro, aí vem aquele sentimento um pouquinho ruim, né? Aquela dor, né? De ter feito uma coisa que às vezes não foi legal, ou que não foi bom. E aí eu penso, o que eu aprendi com isso? O que eu aprendi com isso? Aí eu aprendo e aí isso me dá um sentimento de então eu posso me perdoar, posso passar adiante. Então essas coisas, gente, são exercícios que a gente tem que fazer, né? De lidar com o erro, de ver a gratidão, ver as coisas, tá bom? Que bom, gente, você gostou, Vânia, querida! Ótimo, e aí depois que vocês começarem a fazer, vocês me dão um feedback de como é que ficou a caixinha, tá? A gente pode até fazer um dia da caixinha aqui. E aí a gente combinar de vocês trazerem o que vocês escreveram na caixinha. Isso é maravilhoso, lindo. E, gente, em setembro já convida alguém para fazer parte aqui da nossa comunidade. Já convida alguém para se inscrever aqui, para me seguir aqui no Instagram, se inscrever lá no YouTube. Porque setembro amarelo, mais do que nunca a gente precisa de saúde emocional para lidar com tudo que tá acontecendo, né? Para ter suporte com tudo que tá acontecendo. Eu vou fazer muitas coisas diferentes e especiais. Como eu vou dar aulinhas ali na louça que eu comprei, né? Então eu vou dar algumas aulinhas teóricas mesmo, pra gente ter mais compreensão, né? Pra gente ter mais autonomia, entender o nosso processo emocional, né? A gente vai fazer algumas lives de vivências corporais, porque eu também sou terapeuta corporal, então a gente vai fazer alguns exercícios corporais que vai ser legal. Claro que, gente, num nível leve, né? Afinal, vocês estão daí, eu tô daqui, eu não consigo dar alguma coisa mais forte e porque eu não estaria aí pra dar suporte pra vocês. Então, mas vamos experimentar já algumas coisinhas no corpo também, tá? E aí eu vou estar explicando melhor o que é a terapia corporal. Vamos fazer algumas lives só de perguntas e respostas que eu ainda não fiz, tá bom? Então, estão todos convidados, Setembro Amarelo já tá chegando, vai ser bem legal, bem precioso, tá? Então já convida aí as pessoas que você ama para participar e fazer parte aqui da nossa comunidade, tá bom, gente? Gratidão também
pela presença de todos vocês, pela troca. Quando a gente troca, tudo isso que vocês colocam aí me nutre e com certeza também nutre as pessoas que estão lendo e compartilhando, né? Isso, a troca é muito bom, dá muito suporte pra vida, né? Eu li, tô lendo aqui tudo que vocês mandaram, muita gratidão e obrigada, que bom. Pra mim também é muito prazeroso, né? Poder sentir que, de alguma forma, eu tô dando apoio e suporte pra vocês, tá bom? Obrigada pela confiança, obrigada pela audiência e eu já vou estar subindo a live de terça hoje. Então, já manda pra alguém pra assistir, se vocês gostaram, né? Vamos cuidar das nossas relações, das inseguranças, pra não deixar contaminar e boicotar as nossas relações. E até sábado eu tô subindo a de hoje também, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo, gratidão por todos vocês, viu? Beijo, até terça-feira. E pode deixar os comentáriozinhos lá no YouTube que eu tô sempre respondendo, tá bom? Beijo!